enquanto adolescente, enquanto jovem, envereda pela música punk rock, não é? É compatível? As coisas são compatíveis? Ainda hoje eu não sei. Eu espero não ter uma surpresa quando me encontrar com o senhor e ele me disser, olha que isso não era... Como é que a sua família lidou com isto? Por um lado, houve eu acho que aquela boa condescendência que nós temos com os nossos miúdos mais novos. E eu hoje em dia já tenho os meus miúdos com a idade que eu tinha quando comecei a ter bandas. Portanto, eu próprio, quando os meus miúdos ouvem música, por exemplo, há uma parte de mim que está pronta para achar que a música que eles ouvem não é tão interessante como aquela que eu ouço, mas depois também há uma curiosidade em ver uma relação diferente que eles estabelecem com a música. Ora, quando eu comecei a ouvir música, e a minha casa era bastante musical, sobretudo... Que tipo de música que se escutava em sua casa? Ouvia-se tudo, literalmente tudo. Nomeadamente o punk? Aí Heavy metal? Não tanto, mas o meu pai sim. Entrava ali no início e gostava dos Scorpions e, portanto, ele ouvia aquele hard rock. Era aquela geração, que sim. lhe tinha chegado ainda dos anos 70. E o meu pai ouvia tudo, desde isso ao Leonard Cohen, passando pelos espirituais negros. Portanto, o miúdo Batista, eu diria que ele cresce a ouvir um pouco tudo. E eu ouvir a música que estava na moda. Então, a música que estava na moda no início dos anos 90... Os espirituais negros têm muito a ver com essa conexão com, sem dúvida, com o sem alto, dúvida. não é? E que tem até uma certa importância especial para um miúdo protestante em Portugal. E isto nem sempre é fácil explicar, nem eu sei explicar bem. Mas uma coisa que acontece com um protestante em Portugal é que, de certo modo, quando ele vê o mundo dos filmes americanos, um protestante acha que aquele é o meu mundo. Porquê? Porque o mundo dos filmes americanos é um mundo geralmente protestante também. É. Por exemplo, Manuel Luís, quando vê um filme, geralmente são as cenas nas igrejas... Também há cenas em igrejas católicas, mas no geral são cenas em igrejas protestantes. O que significa que um protestante em Portugal, de certa maneira, olha para a América, que é a terra que lhes dá os filmes, a música, e diz assim, aquela terra é mais minha do que esta. Então significa que, por exemplo, quando a gente ouvia a Mahalia Jackson, ou mesmo muitos outros cantores dos espirituais negros, nós não cantávamos aquilo em inglês, mas cantávamos aquilo em português. E encontramos ali, não sei se vou ser abusivo nesta apreciação, encontramos ali um conceito de festa que muitas vezes não encontramos na celebração da Eucaristia, na Igreja Católica. Sem dúvida. Porque, de um modo geral, e é óbvio que eu estou a simplificar coisas que são grandes e complexas, de um modo geral, vamos dizer, a coisa mais mágica no catolicismo passa pelo mistério. Por isso mesmo, de um modo geral, o catolicismo desconfia de fala-baratos como eu. Porque, aliás, e dos evangélicos em geral, porque falam muito. E nós temos... Chegam a rotular-vos de seita, quase. Sim, sim, o que for preciso, porque, de certo modo... novamente, eu sei que estou a simplificar muito, mas de certo modo no catolicismo a pessoa mais santa ou a pessoa mais confiável é aquela que não confia muito nas palavras. Então a ênfase está mais no que não se vê, naquilo que não se entende. E Manuel sabe isto, por exemplo, a pessoa vai a uma missa e o fundamental não é aquilo que ela percebeu da homilia, que o padre diz. Muitas vezes nem percebe. Muitas vezes nem percebe. O fundamental é aquilo que não se explica. Ora, nesse sentido o protestantismo é o contrário. O protestantismo é o domínio da sua obsessão pela Bíblia. O nosso, às vezes eu reconheço, o nosso excesso é que nós queremos, de certo modo, tirar sentido de tudo e ter palavras acerca de tudo. É por isso que os evangélicos são tão acelerados. E palavras fáceis que todos entendem? Sim, porque isso é fundamental. Porque quando nós temos esta coisa incrível a acontecer da Reforma Protestante, que aconteceu há mais de meio milénio, uma das paixões dos reformadores é a ideia que a separação que existiu entre clero e povo foi longe demais. Não é suposto que haja uma igreja, como era a igreja cristã, a igreja católica medieval, onde houvesse tantos doutores da fé, mas depois houvesse o povo que não percebia nada, literalmente nada, porque não era em latim. E aliás, então essa é uma paixão... o Concílio Vaticano II que muda as coisas. Portanto, com João 23. Nem mais. Com Paulo VI. Portanto, essa é uma paixão do protestante, a ideia de que se ele não for compreendido pelo povo, ele não está a ser um bom protestante. Claro que isto não significa que há níveis diferentes, há pastores protestantes mais assim, mais perceptíveis, outros menos, mas para nós a causa de falarmos de um modo que a pessoa na rua possa compreender é fundamental.